Oi, gente, sejam muito bem-vindos a essa aula especial, onde a gente vai explorar um tema fundamental para a compreensão e prática clínica em audiologia, que são as características audiométricas nos diferentes tipos de patologias auditivas. E quem irá conduzir a nossa aula de hoje é a professora Adriane Ribeiro Teixeira, que é uma especialista na área, compartilhando a sua experiência para aprofundar nossa compreensão sobre como identificar e também diferenciar essas alterações auditivas com base nos resultados audiométricos. Nessa aula, a gente vai ter a oportunidade de entender esses padrões audiométricos associados às patologias, como, por exemplo, perda auditiva, condutiva, sensório-neural, mista. Também a gente vai discutir como essas informações vão auxiliar no diagnóstico preciso e na escolha das melhores estratégias de intervenção. Então, se você ficou interessado nesse assunto, é só continuar assistindo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos novos vídeos. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditivo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões otoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Tá. Mas a querida professora Adriane Teixeira, ela é professora no curso de fonoaudiologia na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela é chefe do serviço de fonoaudiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela é fonoaudióloga, mestre aqui pela nossa universidade, fonoaudióloga e mestre aqui pela nossa universidade, especialista em audiologia e em gerontologia. Ela é doutora em gerontologia biomédica pela PUC do Rio Grande do Sul e tem o pós-doutorado em ciências dos distúrbios da comunicação na Universidade Federal de São Paulo. Prof. Adriane, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui hoje para compartilhar com a gente, então, sobre patologias auditivas, o que a gente precisa saber. E eu agradeço muito o convite, né? Eu acho que é muito bom a gente participar e fazer atividades em conjunto, assim, acho que todo mundo sai ganhando, assim, é muito bom para a gente conversar, porque às vezes a gente fica também trabalhando só nos nossos grupos e aí a gente não consegue nem conversar com outras pessoas, né, em função das demandas, enfim, então, muito legal. Apareceu para vocês? Sim, tá vindo. Então tá, porque aqui tá, eu participo de um grupo da vizinhança que todo mundo reclama da internet. Então, assim, a ideia é conversar um pouquinho, então, sobre as principais características audiométricas das diferentes patologias auditivas, tá? A gente não tem aqui no curso uma cadeira que seja específica, assim, para estudar isso. Os alunos têm uma disciplina que é a disciplina de patologias otorrinolaringológicas, que eles veem tudo, né? E aí a gente vai vendo essas características ao longo das disciplinas. O que eu coloquei aqui, então, gente? São todos os casos que eu trouxe para vocês, são todos casos reais de paciente, tá? Mas são casos que são autorizados. Então, assim, como são casos de pesquisas, eles são pacientes que participam de pesquisas, então eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, permitindo, então, o uso dos dados para que a gente possa, então, fazer, né, as pesquisas, as aulas, enfim. E aqui a gente tem, eu não sei como é que funciona aí, Michele, e até assim, se alguém quiser, eu não estou vendo vocês, tá? Mas se alguém quiser, assim, fazer alguma pergunta e coisa, é só abrir o microfone. Aqui, como é que... Adri, oi. Eu acabei de pedir para eles abrirem as câmeras, porque eu estava angustiada com você vendo todas as câmeras fechadas. Não, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, agora que você não nos vê porque está compartilhando, gente, quem quiser fechar, eu não consigo ver vocês. Depois, quando a Adri voltar nos ver. Isso aí, vocês voltam. Então, assim, como é que a gente funciona? Quando o paciente vem para avaliação, uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês, gente, a gente tem aqui na URGS, a gente tem cabines de avaliação audiológica, então a gente tem
dentro da URGS a gente tem algumas cabinas onde funcionam os estágios iniciais, os estágios 1 e 2, que é para aprender a fazer tonal, vocal e mitâncio. Depois os alunos se dividem e aí os que ficam comigo, então eles ficam fazendo estágio no Hospital de Clínicas, tá? Eles fazem 75 horas no primeiro semestre, 75 no segundo, onde a gente faz então toda a parte da áudio e da prótese auditiva. E aí como é que funciona? O paciente ele passa sempre primeiro pela otorrino e depois quando ele vem para avaliação audiológica, na sequência, a gente coloca sempre o parecer audiológico, né? Porque a gente entende que isso é o que está definido lá no conselho, que a gente, né, tem que dar o parecer audiológico, quem dá o parecer da causa, né, quem determina a causa da perda é o médico, no nosso caso aqui o otorrino, mas é aquilo assim, quando eu olho um audiograma, eu tenho que saber se esse exame está fechando, se é tonal, fecha com a vocal, fecha com a imitâncio, e eu tenho uma ideia do que está acontecendo na orelha daquele paciente, tá? Então, assim, como eu não sabia que semestre vocês iam estar, eu fiz só uma introdução, assim, né, para colocar aqui a questão das perdas auditivas. Então, como muitos de vocês já devem saber, elas se dividem em condutivas, sensório-neurais ou neurais, né, e as mistas, pensando que eu vou ter, então, as condutivas pegando a orelha externa e ou média, as neurosensoriais ou sensório-neurais pegando a orelha interna, e as mistas, então, pegando as duas estruturas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque como eu tenho muita coisa, talvez eu engate uma quinta e vá embora. Então, vocês me avisem se eu estiver falando muito rápido. Tá bom. E esse quadro aqui, habitualmente, eu peço para os alunos deixarem, assim, próximo, né? Principalmente quando eles vão começar os atendimentos, porque sempre tem a coisa, é condutiva, é neuro, é mista, como é que eu classifico? Então, assim, as condutivas eu vou ter via óssea normal, via aérea rebaixada e a presença de gap, né? Lembrando que o gap é de 15 dB para cima, até 10 dB a gente não tem gap. Nas neurosensoriais, então, eu tenho tanto a aérea quanto a óssea rebaixadas e sem o gap, e nas mistas eu também vou ter as duas rebaixadas, né, abaixo de 15 dB, e o gap aéreo ósseo, então, presente. E aí, por que é importante a gente estudar e a gente saber a configuração audiométrica, mas também é importante estudar muito a questão da anatomofisiologia da audição, porque o que eu sempre falo para os alunos é assim, se a gente sabe a anatomofisiologia, se eu sei que estrutura que aquela doença está afetando, eu não preciso decorar que uma otite média vai causar uma perda condutiva, né? Se eu entender que a otite média, o paciente tem uma alteração, ele vai ter secreção na orelha média, e eu sei que a orelha média tem uma função nessa via auditiva, e é por onde passa a onda sonora, eu vou entender e eu vou saber que eu vou ter uma perda auditiva condutiva. Então, é muito importante, assim, eu acho que principalmente para quem está no início do curso, eles ficam naquele desespero, né, Michele, de decorar as coisas. Eu acho que a gente não precisa decorar, a gente precisa entender a anatomofisiologia da audição, né? Eu vi que o Wellington deu aula para vocês, né? Ele tinha mandado ali a questão do mascaramento, é a mesma coisa, se eu entender como é que funciona o mascaramento, eu não preciso decorar. Eu vou ter que decorar alguns valores ali de atenuação interaural, ver como é que funciona, mas se eu entender como é que funciona a anatomofisiologia da audição e se eu entender como é que funciona o mascaramento, eu não vou precisar decorar, eu vou entender o que está acontecendo na orelha daquele paciente. Então, por exemplo, na otite média, eu vou ter uma perda auditiva condutiva, mas dependendo do estágio daquela doença, ou de quantas otites o paciente teve ao longo da vida, eu vou ter diferentes graus e diferentes configurações audiométricas. Mas se eu souber a anatomofisiologia da audição, e se eu souber um pouquinho o que é aquela doença, eu vou lembrar como é que é a configuração audiométrica dessa doença, tá? Então, assim, vamos começar devagarinho pela orelha média, né? Eu foquei principalmente orelha média e orelha interna, né? E, assim, alguns casos que eu vou trazer para vocês, eles acabam pegando as duas, outros são mais condutivos ou mais neurosensoriais, né? E outros vão ser, então, os mistos. Então, na disfunção tubária, o que acontece? Qual é a função da tuba auditiva? A tuba auditiva tem a função, então, de regularizar, de equalizar
a pressão da orelha média e também de drenar essas secreções que existem na orelha média, né, na fenda auditiva. Quando eu tenho uma alteração, né, nessa tuba auditiva, né, eu tenho, por exemplo, uma criança que tem uma hipertrofia de adenoides, ou então eu tenho, principalmente a disfunção nas crianças, eu vou ter secreção que vai obstruir a tuba auditiva, ela vai ficar, então, obstruída, ela não vai conseguir fazer o movimento de abrir e fechar. Ela até faz, mas está tudo cheio de secreção, ou então tem alguma coisa que impeça que essa pressão seja regulada, e aí o que acontece é que eu vou ter a formação de pressão negativa dentro da orelha média. Se eu pensar que a função da orelha média é drenar essas secreções e regular essa pressão da orelha média com o ambiente externo, e que quando essa tuba auditiva estiver ocluída, obstruída por alguma coisa, e que vai formar uma pressão negativa na orelha média, se eu lembrar da anatomofisiologia da audição, eu vou lembrar o quê? Eu vou ter pressão negativa na orelha média, o sistema tímpano-circular não vai ter a mesma possibilidade de vibrar adequadamente, de transmitir essa vibração para a orelha interna. Então, se eu tenho uma retração dessa membrana timpânica em função dessa disfunção tubária, isso vai me gerar o quê? Uma curva timpanométrica do tipo C, porque eu tenho uma pressão que não está, o pico da timpanometria não vai estar lá no zero, vai estar lá em menos 150, menos 200, isso vai me gerar, então, uma perda condutiva, né? Então, sempre pensando como que é o funcionamento da orelha normal e o que a doença, né, o que a patologia vai causar nesse funcionamento dessa orelha que seria normal. Então, aqui, se vocês olharem, se a gente, por exemplo, se a gente não tiver o timpanograma, se eu olhar só para a audiometria, gente, uma outra coisa que eu esqueci de colocar, alguns exames vão estar à mão, tá? Outros vão estar no gráfico, em função, assim, de que alguns exames eu consegui pegar do sistema, outros eu tive que passar a mão mesmo, e aqui com os alunos a gente habitualmente passa a mão, tá? Porque existe um sistema que a gente transfere os dados do audiômetro direto para o sistema do hospital, mas ele demora um pouquinho, então nós, professores, optamos para que os alunos façam tudo à mão e depois a gente escaneia e lança o exame no prontuário. Então, se a gente pensar assim, eu estou olhando só essa parte superior, só o audiograma, não estou olhando a timpanometria, o que eu vou ver? Que eu tenho, então, a via aérea rebaixada, né? A via óssea ainda está ali, né? Tem alguns normais, alguns já estão lá em 20 dB, então já está um pouquinho rebaixada também, mas eu não tenho um gap enorme, assim, que pegue todas as frequências, eu tenho gaps principalmente nas frequências mais graves, né? Aqui em 500 só tem um gapzinho aqui em 500 e outro pequenininho aqui em 4000. Então, o que isso está me mostrando? Que eu tenho uma alteração da orelha média, mas não é uma alteração tão grande. Se a gente for pensar, por exemplo, depois na otite média, que eu tenho uma orelha média cheia de secreção, às vezes o que acontece é que eu tenho gap em todas as frequências, eu não tenho só em algumas frequências isoladas, né? Então, eu tenho gap principalmente nas frequências graves, o IPRF vai estar ótimo, lindo, maravilhoso, 100%, mas o que vai nos chamar atenção aqui, além dos gaps? Que eu tenho, na curva timpanométrica, eu tenho os 2 picos de compliância deslocados para pressões negativas. Então, de novo, se a gente pensar na anatomofisiologia, no funcionamento dessa orelha média, quando, né, eu vou ter um deslocamento, eu vou ter pressão negativa nessa orelha média, isso vai se refletir na timpanometria. Então, quando eu olhar um audiograma que tem uns gapzinhos pequenos, uma curva timpanométrica tipo C, eu já tenho que pensar em disfunção tubária. Nesse caso aqui, apareceram todos os reflexos ausentes, né? Às vezes, quando eu não tenho ela tão negativa, assim, às vezes quando a pressão tá lá, por exemplo, em menos 120, por aí, naqueles casos onde já tá voltando, ou, né, tá voltando à normalidade, ou recém tá saindo da normalidade, eu posso ter alguns reflexos ainda presentes quando, né, deslocar um pouquinho só com relação aos critérios de normalidade, tá? Depois da disfunção tubária, habitualmente o que acontece principalmente nas crianças? Elas têm primeiro uma disfunção tubária e depois evoluem, então, para uma otite média. Então, a otite média, ele é um processo, então, inflamatório,
que pode ser infeccioso ou não. Então, eu posso ter só uma inflamação sem ter infecção, e aí eu não tenho dor, mas quando tem infecção, então, vem acompanhado de dor. Que vai ocupar de uma forma generalizada, como nesse aqui, né, a fenda auditiva, ou às vezes eu não tenho a secreção ocupando toda a orelha média, eu tenho uma secreção que não é, né, não ocupa toda a fenda auditiva. O que vai me levar a pensar que esse paciente tem, então, uma otite média? Basicamente, o que a gente vai ter é o quê? Um agravamento daquela situação da disfunção tubária. Então, se eu tinha uma orelha média que estava só com uma pressãozinha negativa, né? Eu estava com um pouquinho de retração de membrana timpânica e começou a formar secreção dentro dessa orelha média, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, que eu tenho a orelha média cheia de secreção, eu vou ter uma perda condutiva muito grande, porque não é só, eu tenho que pensar que tudo isso aqui tinha que ter ar e tá cheio de secreção. E muitas vezes, gente, não é uma secreçãozinha assim pouco viscosa, às vezes é uma secreção muito viscosa, né? E que fica lá e não deixa esse sistema tímpano-auricular se movimentar muito. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma perda condutiva com gaps maiores, né? Ou uma perda mista, no caso do paciente ter alguma alteração. Mas quando eu estou tratando só otite média, né? A característica é uma perda auditiva, então, condutiva. Esse aqui é um caso de uma criança, então, se a gente for olhar, assim, se a gente for comparar com aquele outro audiograma, aqui eu tenho o quê? Eu tenho gaps bem maiores, né? Tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, e as curvas timpanométricas, então, uma curva do tipo B em ambas as orelhas. Esse caso é um caso de uma criança que ela não tinha otite de repetição, tá? Pelo menos não tinha nada no histórico. Então, se a gente for pensar em termos de IPRF, se eu ampliar o som, né, se eu aumentar a intensidade, eles têm uma percepção, né, um IPRF, um LRF, tudo ótimo. Então, o LRF eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas o LRF dela foi compatível, então, com a média dos limiares tritonais, e o IPRF foi de 100% em ambas as orelhas, tá? Mas, quando a gente foi fazer a timpanometria, então, apareceu curvas timpanométricas do tipo B, então, eu não tinha nenhum pico, era um retão dos dois lados, né? Mostrando que esse sistema timpanoauricular não estava nem conseguindo se mexer, por mais que houvesse variação da pressão. E os reflexos acústicos todos ausentes. E aí, aqui nessa situação das otites, eu trouxe vários audiogramas para a gente conversar. Então, assim, esse é um característico de uma criança que teve otite média. Como eu falei para vocês, a gente tem ali o ambulatório de otite média crônica. Então, são pacientes que eles costumam dizer que, eu tenho otite a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu tenho otite. Então, muitas vezes eu vou ter essa situação aqui, né, de um lado normal e do outro com uma alteração, né? Então, de novo, essa paciente tinha uma curva B no lado esquerdo e uma curva A no lado direito, mas o que a gente vê acompanhando esses pacientes é o que um dos médicos otorrinos que trabalha ali, o Dr. Sadi Selami, fala na teoria do contínuo. E o que ele diz é que isso ele escreveu em vários artigos e livros dele, que dificilmente tu vai ter nessas situações de otite média, tu vai ter só uma orelha afetada, no caso da otite média crônica, né? O que acontece é que às vezes tu pode ter situações assim, hoje ela fez o exame, ela tá com a orelha direita normal e a orelha esquerda com uma perda auditiva. Mas se tu for acompanhar essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, ou esse idoso, normalmente ao longo da vida eles vão tendo otite dos dois lados. Dificilmente eles vão ter de um lado só, porque acaba que o todo desse indivíduo é afetado por causa dessas alterações. Então, às vezes, o que acontece é que em momentos diferentes eles vão ter orelhas diferentes afetadas e muitas vezes eles vão chegar com as duas orelhas afetadas, né? E é por isso que eu digo que é o melhor lugar para aprender mascaramento é lá, porque habitualmente a gente tem casos de perdas condutivas ou perdas mistas bilaterais ou unilaterais, como foi esse aqui, tá? Esse aqui é um outro caso de um paciente, ó, se vocês olharem, ele tem aqui, ó, se a gente pegar, vamos começar ao contrário agora, né? Então, assim, se eu olhar a curva timpanométrica dele,
ele vai ter o quê? Ele tem uma curva tipo B no lado direito e uma curva tipo C no lado esquerdo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó, o pico deslocou para cá, eu vou ter uns gaps aqui, ó, mas não são gaps tão grandes, né? Caracterizando a questão da disfunção tubária. Então, eu tenho aqui uns gapzinhos de 15, aqui um de 20, então são gaps pequenos. Nesse outro lado aqui, esse é um paciente, então, desse ambulatório de otite média crônica, ele nem tem mais audição desse lado, né? Mas se a gente for ver, a gente conseguiu fazer a tímpano dele e deu uma curva tipo B. Por que foi bem importante fazer essa timpanometria aqui? Porque se a gente olha só essa áudio dele, a gente vai ver que ele tem ausência de resposta na aérea e ausência de resposta na óssea. Se eu não tenho a timpanometria dele, eu posso pensar que essa orelha média dele está normal. Ele podia passar, por exemplo, por uma perda auditiva neurosensorial completa, né, ou cofose, enfim, cada classificação utiliza um nome diferente. Mas como eu fiz a timpanometria, apareceu uma curva tipo B, eu sei que aqui está cheio de secreção nessa orelha, tá? E aí, então, curva tipo B no lado direito e uma curva tipo C no lado esquerdo, então, evidenciando de novo a questão da disfunção tubária. E é aquilo que eu disse para você, gente, a questão do contínuo, né? Provavelmente agora ele está com uma disfunção tubária, mas na história desse paciente ele tinha várias otites, então, que afetaram ambas as orelhas dele. Esse outro também é um paciente que diz que teve 56 anos, sexo masculino, e diz que teve otite desde que nasceu, tá? Tá bem ruinzinha de ver, eu tentei arrumar essa foto aqui, não consegui, mas esse é quando eu vou dar aula de mascaramento lá nas primeiras disciplinas de áudio, eu sempre gosto de levar esse aqui para a gente conversar sobre a questão do mascaramento, né? Se a gente olhar assim aqui, eu tenho gaps enormes, né? Um gap aéreo-ósseo tanto na direita quanto na esquerda, mas eu não tenho nem via aérea nem via óssea mascarada, né? Então, são aquelas situações assim que eu tenho gaps tão grandes que se eu for usar alguma coisa de mascaramento aqui, o mascaramento vai passar a ser percebido do lado contrário e vai rebaixar essa aérea e vai rebaixar essa óssea. E aí talvez eu transforme essa perda, que era uma perda, né, mista, ela talvez rebaixe essa óssea, talvez a óssea acople com a aérea, a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas entram naquelas situações que a gente acaba colocando, né, uma observação no exame do paciente, dizendo que não foi possível, então, fazer o uso do mascaramento devido à possibilidade do supermascaramento. Essa outra aqui também, 55 anos, uma senhora que veio encaminhada após a otorrino por otite média crônica. Então, é aquilo que eu disse para vocês, ó, ela tinha curva B nos dois lados, mas aqui no lado direito ela não tinha muita, né, uma perda menor, se a gente for comparar, e no lado esquerdo uma perda maior. Então, dependendo, por isso que a gente sempre tem que pensar na anatomofisiologia da audição e no que aquela doença está causando. Porque mesmo eu tendo duas curvas B, eu posso ter, né, se a gente for comparar, as ósseas estão muito parecidas, mas eu tenho um rebaixamento maior da via aérea da esquerda do que da direita, mostrando que talvez ela tenha muito mais secreção na orelha esquerda do que na orelha direita. Deixa eu ver o horário aqui, como é que eu tô indo. E aí vamos passar para uma outra doença que é muito comum aqui para a gente também, que é a questão da otosclerose, né? A otosclerose, então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reabsorção óssea, né, aqui nessa parte do estribo, que fica ali juntinho da janela oval, e ao mesmo tempo que existe essa reabsorção óssea, eu tenho uma formação de um novo tecido ali nesse local, só que esse tecido vai ser um tecido anormal, ele vai causar, então, um enrijecimento dessa área, eu vou ter um acúmulo de cálcio aqui, e vai fazer com que a movimentação do estribo na janela oval não seja uma movimentação adequada. Se eu tenho um monte de novos tecidos ali que são anormais e que vão causar um enrijecimento dessa movimentação, que eu não vou conseguir, né, que o estribo não vai conseguir fazer essa movimentação na janela oval,
eu vou ter um enrijecimento dessa região aqui. E aí, quando eu tenho um enrijecimento, o que, que vai acontecer? De novo, uma perda auditiva, que no início pode ser condutiva e depois ela pode se transformar, então, numa perda mista, tá? Então, aqui é um dos casos também que a gente atendeu. O que, que vai mostrar que eu tenho um paciente que provavelmente tenha uma autoesclerose, que o médico vai diagnosticar depois como uma autoesclerose? Basicamente, 2 sinais principais. Então, eu vou ter um componente condutivo, né, mostrando que eu vou ter uma perda condutiva ou uma perda mista. Eu vou ter aqui em torno de 2 e às vezes até em 3.000 Hz, esse entalhe aqui, que é o quê? 2 e às vezes 3.000 Hz eu não tenho gap, eu tenho via aérea e via óssea ou acopladas ou muito juntinhas. Então, se a gente for olhar aqui, ó, em 2.000 elas estão juntas em 20 dB, a aérea sobe um pouquinho e junta com a óssea, e aqui eu tenho uma diferencinha de 10 que também não configura gap, mas também juntou aqui e formou esse entalhe, que é o entalhe de Carrara. Então, essa é a primeira coisa que a gente pensa na autoesclerose. Uma outra questão que vai aparecer é na timpanometria, essas curvas com um valor muito rebaixado. Então, se a gente for olhar, eu tenho aqui, ó, aqui eu vou ter 0,5, então elas estão abaixo de 0,25, elas são curvas que tiveram, né, um pico de máxima compliância ali próximo do zero, mas elas são curvas muito baixinhas, mostrando que tem um enrijecimento do sistema timpanocicular. O que é muito importante, gente, é assim, ó, algumas vezes eu tenho um foco autoesclerótico exatamente aqui, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo, se vocês estão conseguindo ver o mouse do slide. Aham, dá para ver, Adri, dá sim. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho só esse foco aqui e vai me dar esse tipo de curva timpanométrica. Outras vezes, o que pode acontecer é que eu vou ter focos autoescleróticos que se espalham, por exemplo, pela cóclea. E aí, muitas vezes eu vou ter essa configuração audiométrica, mas quando eu chego aqui na imitância, eu não tenho curva baixinha, eu tenho uma curva que vai ficar próximo da normalidade, tá? E os reflexos acústicos ausentes. Então, a gente sempre tem que cuidar que na autoesclerose podem aparecer essas duas situações. Eu posso, então, ter uma curva muito baixinha ou posso ter uma curva timpanométrica com valores normais, mas a presença de gap e a presença dos reflexos acústicos ausentes. E aí, isso aqui eu trouxe para vocês, na verdade, assim, a ideia não era discutir a questão da osteogênese imperfeita, mas era discutir um pouquinho o seguinte. A osteogênese imperfeita, não sei se vocês já ouviram falar nessa doença. A gente nunca fala aqui, Adri, sobre, assim, da mesma forma que tu comentaste no início, que tem uma organização das disciplinas, né? Como que funciona aqui? Em áudio 1, elas têm via aérea, via óssea, logoaudiometria, mascaramento, laudo, anamnese devolutiva. Daí, em áudio 2, medidas de imitância, emissões, neurodiagnóstico no PEAT, PEAT frequência específica. E nesse interim, elas tiveram fundamentos de otorrino com o professor da otorrino, e daí o professor da otorrino das patologias. Do que eu lembro da ementa, da disciplina, não tem, assim, osteogênese imperfeita, ela tem os básicos, assim, autoesclerose, estetoma, Meniere, neurinoma. Na verdade, eu trouxe, Michele, para a gente discutir uma particularidade da áudio que acontece, mas que em outras doenças, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer. Na verdade, o que acontece? A gente aqui acaba tendo osteogênese imperfeita bastante para avaliar, porque o hospital ele é um centro de referência para essa doença. Então, vem pacientes do Rio Grande do Sul inteiro, vem pacientes de Santa Catarina, eles vêm para esse ambulatório, que é o ambulatório da genética, tá? Por fazer, né, o hospital, enfim, ele tem 3 ou 4 centros de referência no Brasil e o Hospital de Clínicas é um deles. E o que aconteceu, assim, é que eles nem sabiam da existência da audição nesse ambulatório, como acontece em muitas outras
né? Acredito que aqui e aí, na verdade, assim, se a gente for pensar quanta gente deveria ser encaminhado para áudio e não é, né? E aí o que acontece, assim, a gente acabou fazendo alguns trabalhos em conjunto com a professora que é responsável por esse ambulatório, e agora, sim, é obrigatório, o paciente entrou no ambulatório, ele tem que fazer áudio, tá? E aí, o que acontece? É uma doença que provavelmente vocês já ouviram falar, que é uma doença que é conhecida como doença dos ossos de vidro. Então, assim, ela tem vários tipos, eu não trouxe nada muito específico, assim, até em função do nosso tempo, né? Mas é uma doença, assim, que é uma alteração na formação do colágeno, que está presente nos ossos, então é uma doença rara, não é uma doença que a gente encontra, assim, pessoas toda hora, né? Como, por exemplo, síndrome de Down, como outras doenças que são mais comuns, a osteogênese, ela é considerada uma doença rara. E o que acontece é que alguns autores dizem que o que acontece no ouvido do paciente que tem osteogênese imperfeita é semelhante ao que acontece na otosclerose. Não é muito parecido, né? Mas o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se vocês já viram aquele The Middle, que é uma série, eu não sei de que canal ele passava, mas agora eu não sei se ele está passando em algum lugar, né? Essa segunda foto aqui é o ator do The Middle, então ele tem osteogênese imperfeita. Tem aquela blogueira, como é que é o nome? Ai, gente, eu esqueci, eu sou ruim de internet, tá? Mas acho que é Lolo, alguma coisa assim, que ela tem osteogênese imperfeita e afeta, então, ela pode ser recessiva, ela pode ser autossômica, pode ser uma mutação no gene, tem várias formas, mas geralmente o que a gente tem são famílias inteiras afetadas. Então, aqui, normalmente, quando vem a mãe, o pai, o avô, os filhos, e existe todo um aconselhamento genético, que alguns seguem, outros não, enfim, mas eles apresentam uma série de características e tem várias pessoas que têm, por exemplo, osteogênese do tipo 1, ela não é tão perceptível quanto essas famílias, essa família ou esse ator aqui. Muitas vezes a criança é identificada por ter osteogênese imperfeita porque é aquela criança que caiu e quebrou. E às vezes o que acontece é que aqui, por exemplo, o setor de pediatria às vezes chama essa professora para fazer a avaliação da criança para saber se realmente é alguma coisa relacionada à osteogênese imperfeita, porque a criança está sempre se quebrando, ou se acontece algum maltrato com essa criança, né? Então, mas assim, só para vocês terem uma ideia dessa doença, e aí o que acontece? Como ela afeta os ossos, ela também afeta os ossos da orelha média. Então, assim, esse aqui foi uma foto que eu tirei de um curso que teve, acho que foi na pandemia, que teve um curso da Associação Internacional de Osteogênese Imperfeita, onde eles mostraram o que seria, então, um estribo normal e como é o estribo de uma pessoa que tem osteogênese imperfeita, né? Ele já tem umas fraturinhas, assim, pequenas, né? E que quando tem essa fratura, esse osso consegue cicatrizar, mas ele cicatriza todo diferentinho. E aí, o que acontece? O que a gente começou a ver nesses pacientes, tá? Não sei como é que é a rotina de vocês aí, mas eu vejo, assim, muitas fonos que dizem, se o paciente tem limiares normais, eu não preciso fazer óssea, ou então eu posso espelhar a óssea. E aí a gente começou a ver nesses pacientes da osteogênese que começou a acontecer o seguinte, gente, se vocês olharem aqui, ó, no lado direito, esse paciente tem limiares normais, né? Era uma menina até, ela tem limiares até 15 dB. Então, ó, 15, 15, 10, 15, mas se a gente for ver, a óssea dela tá lá em cima. Então, é aquela situação assim, que se eu não tivesse feito a óssea, eu jamais ia descobrir que ela já tem uns gapzinhos aparecendo aqui. Então, nesse caso, como é que a gente costuma classificar essa audiometria? Eu não posso classificar como tendo perda, né? Porque se eu usar a classificação, mesmo a classificação da OMS, ela vai ter limiares auditivos normais. Então, o que a gente está fazendo é colocar no parecer audiológico a presença de componente condutivo, porque eu já tenho aqui um componente condutivo. O que a gente viu fazendo, né, porque esses pacientes fazem acompanhamento, e teve uma mestranda e uma doutoranda que fizeram a avaliação desses pacientes, o que mostrou foi que, assim, nas crianças a gente tem um monte de perda condutiva,
e ela vai caindo nos adultos, mas quando eles chegam, assim, aos 50, 50 e poucos anos, a óssea começa a cair também, porque vai começando a ter liberação de toxinas dentro da cóclea. E aí a óssea começa a afetar, e aí a gente vai ter muitos casos de perda mista ou de perda neurosensorial. Mas a ideia era mostrar para vocês, assim, que às vezes a gente pega, por exemplo, uma criança que tem várias otites, e a gente faz lá a via aérea, e a via aérea está ótima, e a gente diz, que bom, ela melhorou da otite. Mas, às vezes, se a gente for fazer a óssea dela ainda está muito melhor, e ela ainda tem algum componentezinho condutivo que está ali aparecendo, tá? E nesse caso... Deixa eu te contar, só para a gente contextualizar um pouquinho do que eu estou falando. Aqui, por consenso, né? Porque a gente fez um consenso das profs para tentar trabalhar do jeito mais parecido possível. Sim. Por consenso, a gente não está pesquisando negativo, a gente para no 0. No limiar aéreo normal, a gente não pesquisa via óssea, salvo que tem algum histórico de orelha média. Então, se tem histórico de orelha média, a gente faz. Se deu alteração na curva timpanométrica, a gente faz. E o espelhamento a gente usa quando a gente tem curva timpanométrica do tipo A e não tem nenhum indicativo na história clínica que pudesse me fazer pensar que aquele espelhar daquela óssea ali geraria um problema. Então, é um pouquinho diferente do jeito que vocês fazem, porque eu vi que vocês vão para o negativo, né? Aquela óssea ali está em -5. A gente acabou decidindo não ir para o negativo, e essas outras coisas todas que eu te contei foi decisão de consenso das 5 profs. Eu vou te dizer que a gente fazia isso até a gente começar a atender esses pacientes da osteogênese, porque esses pacientes, eles não têm nada de queixa quando eles estão assim, né? E eles não são pacientes que, por exemplo, têm otite, então são pacientes assim, que eles vêm, né? E aí a gente começou a fazer e começou a ver que as ósseas estavam muito melhores, né? Então a gente está fazendo em todo mundo agora. Adri, nunca atendi osteogênese, assim, não tenho nenhuma experiência, bem legal você trazer. Não, aqui a gente, é isso, assim, a gente tem, em função esse ambulatório, existir esse ambulatório de referência na osteogênese, né? Então, a audiometria virou uma questão protocolar, porque eles não têm queixa. Virou para fazer o controle, porque o que a gente viu nessa dissertação de mestrado? A gente viu assim, ó, que eles não tinham queixa, mas o que tinha na literatura é que eles tinham perda de audição, só que a gente não tinha nada que mostrasse que eles tinham perda, né? E aí a gente começou a fazer áudio assim, porque apareceu um caso, apareceu outro, daí essa professora é super interessada, e aí a gente começou a ter trabalhos em conjunto. Então, assim, no começo, esses pacientes faziam áudio só pela pesquisa. Então, assim, quando foi o trabalho, esse mestrado, era assim, o paciente entrava lá no ambulatório e ele era convidado a fazer parte da pesquisa e a fazer áudio, né? E o que começou a acontecer, assim, um paciente vinha e dizia, eu não escuto bem, mas nunca ninguém tinha perguntado para ele no ambulatório se ele escutava bem ou não, porque são tantas coisas, gente, assim, são pacientes que têm tanto sofrimento, assim, porque eles se quebram toda hora, né? Tem pacientes, assim, que já nascem com fratura, né? Então, assim, a equipe acaba pensando em coisas que são de sobrevivência mesmo, e de reduzir dor, e de reduzir dano, e não pensavam na parte auditiva. E aí, quando a gente começou a fazer áudio na sequência, a gente viu que mais ou menos a cada 3 anos, eles perdem em torno de 3 a 4 dB da audição. Então, assim, agora ficou como protocolar no ambulatório, a cada 3 anos eles têm que fazer audiometria. Então, a gente tem vários pacientes que a gente está acompanhando há muitos anos já, né? Para ver, e agora a gente está começando a pesquisar zumbido neles, porque a gente viu que eles têm também queixa de zumbido, né? Então, eles estão fazendo toda essa avaliação, é o que a gente chama de assistência vinculada à pesquisa. Então, ele vem para fazer assistência e aí origina, então, os dados da pesquisa. Tá? A gente faz bastante isso aqui também, da assistência vinculada à pesquisa.
Vamos ver o que mais, deixa eu pôr para lá. Então, agora vamos para a orelha interna, vamos para uma coisa que eu adoro, que é estudar presbiacusia, tá, gente? Então, assim, hoje eu estava conversando com os alunos e eles tinha duas muito empolgadas com a questão da triagem auditiva neonatal. Eu disse, gente, eu não gosto muito, eu prefiro estudar presbiacusia, né? Porque eu acho que são coisas bem diferentes, enfim. A presbiacusia, eu trouxe aqui para vocês a divisão dela em 4 tipos, mas na literatura tem outros tipos, tem autores que não consideram a mecânica, tem autores que consideram a presbiacusia central, então, assim, tem várias classificações. Essa desses 4 tipos é uma classificação mais clássica e a que é mais encontrada, tá? Então, assim, se a gente for olhar, pensando assim, na presbiacusia, o que eu vou ter? Eu vou ter uma perda auditiva neurosensorial provocada pelo processo de envelhecimento, que não é só o envelhecimento, né, gente? A gente tem, assim, eu tenho um grupo de idosos que são idosos ótimos, que se cuidam desde novos e coisa. Quando a gente quer fazer pesquisa com idosos que tenham limiares normais, a gente chama os idosos do grupo, porque as últimas vezes que a gente fez áudio neles, tinha idoso com 70 e poucos anos, com limiares em 15, 20 dB, né? Mas se a gente for pensar, assim, um idoso que não é a exceção, que são essas pessoas que se cuidam, que têm um melhor estilo de vida, tudo isso, o que a gente vê? A gente vê um sistema auditivo que envelhece, né, e sofre todas as consequências desse envelhecimento, junto com uma série de outras cargas que vão vir, né, exposição a ruído, doenças, medicação, alimentação, fumo, então tudo isso junta e vai originar, então, os quadros que a gente vai conhecer como presbiacusia. Se a gente for pensar a presbiacusia pura mesmo, dificilmente a gente vai encontrar. A gente tem, às vezes, na maioria das vezes, um somatório de muitas coisas. Então, eu trouxe para vocês, inicialmente, esses 2 quadros, né? A primeira seria, então, uma presbiacusia sensorial, onde eu tenho uma alteração basicamente no funcionamento da cóclea, eu tenho morte de células ciliadas internas e externas, e na parte de baixo, uma presbiacusia neural, onde eu já tenho uma alteração que também vai pegar nervo auditivo. Se a gente for olhar, o que vai caracterizar tanto a sensorial quanto a neural? Eu vou ter nos dois perdas auditivas neurosensoriais, que geralmente são progressivas, tá? Elas vão ter os graves mais conservados, vão ser, né, naquela configuração clássica das perdas neurosensoriais, né, que é a questão da rampa. Então, eu vou ter graves conservados, agudos com uma perda maior, mas como é que eu faço a diferença principal entre a sensorial e a neural? Pelo IPRF, né? Então, quando eu tenho, assim, aquele paciente que tem qualquer um desses gráficos, mas eu olho o IPRF dele, tá lá, em 80% para dissilábicas, 84%, 88%, o que eu entendo? Que existe uma perda de audição, mas quando eu aumento a intensidade, esse idoso ainda é capaz de perceber, apesar de ter alguns erros, ele tem uma capacidade boa de perceber esses sons e fazer a diferença e fazer o IPRF com uma resposta boa. E às vezes eu nem tenho grandes perdas auditivas, mas quando eu faço o IPRF dá lá 24%, 20%, e isso já me leva a pensar, então, numa presbiacusia neural, onde o IPRF está muito ruim, porque esse paciente não consegue fazer o reconhecimento adequado de fala. E isso é muito importante que eu pontue para o paciente, por exemplo, quando é um paciente que vem para protetização auditiva. Por quê? Porque se ele tiver um IPRF muito ruim, eu costumo dizer para os alunos assim, ó, quando a gente faz o IPRF no silêncio, né, que eu faço lá as monossílabas e as dissílabas, eu estou dando todas as chances do paciente ir bem, porque eu estou falando com ele dentro de uma cabina, ele está com fone, então ele não tem ruído, eu estou falando só de um lado, e normalmente, eu não sei se vocês usam alguma lista gravada aí, Michele, mas aqui a gente não usa lista gravada para audioclínica do dia a dia. E aí, só viva voz. Então, assim, habitualmente a gente acaba ajudando o paciente, né? Então, ninguém vai falar assim, tio, jaz, rol, pus, faz. Vai falar tio, jaz,
Hall. Então, assim, tu tá dando todas as chances para ele muito bem. Se mesmo assim ele tem lá um IPRF de 24%, 32%, o que isso vai me sinalizar? Que quando esse paciente for protetizado, ele não vai dar conta da carga auditiva só com a audição. Ele vai precisar fazer leitura orofacial, ele vai precisar fazer muita terapia fonoaudiológica, vai precisar fazer muito treinamento auditivo, porque provavelmente ele tem uma presbiacusia neural, tá? Aqui eu trouxe um caso que a gente atendeu para a gente discutir também um pouquinho, porque assim, gente, se a gente for estudar a parte, né, o que está lá nos livros, e que às vezes acontecem no dia a dia, algumas coisas diferentes, esse era um paciente que, na verdade, veio para o ambulatório de Zumbido, por isso que ele tem ali, os alunos acabaram fazendo alta frequência com ele, mesmo sabendo que não dá um resultado ruinzinho. Então, o que a gente tem? A gente tem uma curva timpanométrica, uma curva audiométrica, que é bem característico da presbiacusia. Esse paciente tem 72 anos, tá? Mas, se a gente for olhar, as curvas timpanométricas dele são muito altas. Então, ele tem uma compliância, eu acabei tapando, porque aqui tinha o nome da profissional que assinou, e aqui embaixo estava junto os valores da compliância. Mas ele tem, assim, ó, na orelha direita, ele tinha uma compliância de quase 5, e na orelha esquerda um pouquinho menos. Então, se a gente for pensar, na verdade, essa curva timpanométrica, a gente já deveria pensar numa curva tipo AD, né? Mostrando que tem uma grande mobilidade. Mas, provavelmente, nessa situação, não é uma mobilidade grande que evidencie uma alteração na orelha média. É aquela situação do paciente idoso que acaba tendo uma flacidez em toda a musculatura, inclusive na musculatura da orelha média, né? E isso vai fazer, então, ter essa curva, então, com uma grande compliância, mas que não vai abrir nenhum gap. Então, a gente sempre tem que pensar assim, eu tive uma curva com um valor super alto, será que sempre vai ter gap? Isso sempre vai indicar, por exemplo, uma disjunção de cadeia ossicular? Às vezes não, às vezes é alguma coisa que é característico, por exemplo, do processo de envelhecimento, né? Tanto que essa questão da mobilidade do sistema tímpano-ossicular tem uma, como é que a gente diz, não queria usar uma briga, mas assim, uma discordância entre os autores, porque alguns dizem que no envelhecimento eu vou ter uma flacidez de todo o sistema tímpano-ossicular, e aí eu vou ter um pico lá super alto, e outros dizem que é ao contrário, que a gente vai ter um acúmulo de cálcio, e isso vai dar curvas menores, né? O que a gente vai ver é que depende muito de cada paciente que a gente está avaliando. Aqui é uma presbiacusia metabólica, né? Então, na metabólica, o que eu tenho? Eu tenho uma alteração da estria vascular. Então, a característica dela é o quê? Uma curva mais plana. Então, se eu pensar aqui na sensorial e na neural, eu vou ter aquela curva, então, bem em rampa. Na metabólica, eu vou ter também curva tipo A, posso ter reflexos presentes ou ausentes, mas eu vou ter uma curva mais horizontalizada, indicando que eu tenho uma presbi metabólica. E a mecânica, meu Deus, 8h17, vamos dar uma corridinha. Na mecânica... Adri, fica tranquila. Eu vou ter o quê? Eu também vou ter essa perda maior nas frequências altas, mas a mecânica, ela vai ser caracterizada por uma alteração que vai pegar principalmente a questão da membrana. E aí pode aparecer esse gapzinho aqui em 4.000, mas eu vou ter reflexos acústicos que podem ser presentes ou ausentes, mas eu vou ter uma curva timpanométrica do tipo A. E aí eu trouxe uma outra coisa para a gente discutir, que é a questão do gap em 4.000 Hz, tá? Era uma coisa assim, que às vezes a gente achava assim, será que o audiômetro está descalibrado, estou com a via óssea diferente, o que pode acontecer? E aí tem esse artigo que fala muito sobre essa questão do envelhecimento e do gap aéreo ósseo em 4.000 Hz. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Então, o que ele fala? Que tem várias coisas que podem causar esse gap aéreo ósseo. Então, assim, eu posso ter realmente um idoso que tem uma perda auditiva mista e abrir um gap em 4.000 Hz. Eu posso ter o que eles chamam de falso gap aéreo ósseo em 4.000 Hz, que é o quê? Eles dizem que eu tenho uma alteração pequenininha no funcionamento da orelha média, que eu não consigo detectar
pelas medidas de imitância acústica, ou seja, a imitância vai me dar uma curva do tipo A, mas na áudio vai aparecer essa alteração e por isso que eu vou ter esse gap em 4.000 Hz. Outros autores, esse mesmo autor, né, ele coloca que, na verdade, esse gap em 4.000, ele existe porque a gente sempre faz áudio usando de 5 em 5, que talvez se a gente fizesse de 1 em 1, esse gap fosse desaparecer, porque daí eu vou estar fazendo, né, uma medida muito mais precisa. Ou o que pode acontecer muito em idosos também é a questão do colabamento do conduto auditivo externo, que daí eu tenho que cuidar, né, se está colabado, eu vou tentar fazer, então, colocar alguma coisa, um colinho de gaze aqui atrás do pavilhão, vou tentar usar fone de inserção, se eu tiver possibilidade de usar fone de inserção, que isso vai melhorar, então, essa questão do colabamento. E alguns outros autores falam também que, dependendo da situação, eu posso ter, então, a deiscência do canal semicircular superior, que formaria como se fosse uma terceira janela, né? Então, eu tenho a janela redonda, eu tenho a janela oval, e essa deiscência formaria, então, uma terceira janela, gerando, então, esse gap aéreo ósseo. Então, eu teria aqui uma fístula, né? Onde o que aconteceria é que eu não teria massa óssea aqui. E aí aconteceria, então, uma deiscência desse canal semicircular. E aí o que eles dizem, então, é que quando eu for fazer a pesquisa da via óssea, essa vibração do crânio vai provocar uma mudança na pressão desse líquido cérebro-espinhal e que vai ser transmitido para a orelha interna. Então, o que acontece é que eu vou ter uma diminuição da impedância da orelha interna e, com isso, eu vou ter um limiar ósseo melhor. Vou dizer para vocês que eu acho que nos idosos não acontece isso. Eu acho que a gente tem situações de deiscência que vão provocar lá tontura, zumbido, uma série de coisas, mas eu acho que nos idosos o que acontece mais é a questão do colabamento, né? E essa questão desse falso gap aéreo ósseo, ou em uma presbiacusia mecânica, realmente pode aparecer aquele gapzinho ali só em 4.000 Hz. Tá? A gente vê muito esse falso gap, né? Muito, né? Tanto que o Wellington, que fica comigo na prática, ele sempre fala, prof, o que acontece com 4.000 Hz? O que acontece com 4.000 Hz? Sempre. Daí, ele trouxe para a gente os artigos falando da questão do colabamento, e agora a gente sempre verifica, né, a possibilidade de colabamento, mas acontece muito. Muito, muito, muito. Teve uma época que a gente achava assim, gente, tá tudo descalibrado, daí a gente trocava o equipamento, e aí tu passava para outro equipamento e às vezes desaparecia porque talvez a gente tivesse tirado esse indivíduo do colabamento, né? Tirava o fone, ia lá, conversava, fazia... Então, isso aparece muito, principalmente nos idosos. Exatamente. Tá? E outra coisa que eles dizem que pode acontecer também é a questão do problema da força no arco aéreo ósseo. Então, por exemplo, eu tenho um arco da aérea que não está tão bom, não está prendendo tanto, e eu tenho um arco da óssea que está melhor, que está fazendo a pressão que tem que fazer. Então, por isso, sempre tem que cuidar essa questão, né, no momento da calibração, de pedir para eles fazerem, então, a medida da força da pressão do arco, tanto do aéreo quanto do ósseo. E para finalizar, então, a questão do neurinômado acústico, tá? Que são, então, os tumores na bainha de Schwann, que pega, então, basicamente na região do meato acústico interno e vai fazer, então, uma compressão dos ramos auditivo e vestibular do nervo auditivo. Uma coisa que é muito comum nesses pacientes é a perda auditiva súbita, né? Então, o que a gente vê, assim, como ele habitualmente ele é unilateral, a gente vai ter um lado com limiares auditivos normais, a gente vai ter outro lado onde tem uma curva, né, em rampa, né, mostrando, e o paciente tem essa queixa de ter perda auditiva súbita, muitas vezes, de zumbido e de tontura. Então, ele vai para avaliação, a avaliação do neurinoma, então, como muitas outras, nunca é só audiométrica, né, então, quando esse paciente aqui é uma paciente, né, então ela fez toda essa avaliação, se identificou que ela tinha o neurinoma, ela fez a cirurgia e aí ela perdeu completamente a audição, então, desse lado esquerdo, tá? Mas a gente teve já pacientes, gente, assim, que teve uma paciente que chegou faz um tempo atrás,
ela tinha uma doença que gerava a formação de vários neurinomas pequenininhos no nervo, em todos os nervos do corpo, tá? Inclusive o nervo auditivo. E aí, era uma paciente que veio com pedido de teste de prótese auditiva, e aí a gente devolveu ela para o otorrino, porque a gente viu no prontuário, enfim, que ela tinha essa questão toda de ter vários tumorzinhos pequenininhos, né? Mas eram tumores, assim, que estavam com crescimento muito lento, como eram vários ao longo da via auditiva, e era uma paciente muito idosa, a opção foi por não operar. Então, eu disse para os alunos, esse é o único caso que eu conheço que a gente protetizou uma paciente que tem neurinoma, tá? Porque a gente teve o aval da otorrino, né? Eles estavam acompanhando essa paciente há muito tempo, e eles disseram, não, ela estava com quase 90 anos, com vários e com perda de audição. Eles disseram, a gente não vai, né, colocar uma paciente assim, num bloco cirúrgico, fazer toda a cirurgia, até porque o ritmo do crescimento era muito, muito, muito lento. Então, a gente acabou protetizando mesmo, tendo esses vários neurinomas pequenininhos. Eu acho que era isso, gente. Deixa eu ver se deu tempo. Passei um pouquinho, desculpem. Deixa eu parar aqui. Não tem que desculpar, imagina, não tem que desculpar. Deu, voltando aqui. Perfeito, Adri. Ficou faltando, gente, eu tinha pensado em colocar perda auditiva induzida por ruído, mas eu vi que não ia dar tempo. Eu acho que acaba sendo uma das mais fáceis de identificar, né, que tem aquele entalhe, que, né, cai em 4 e 6 e depois sobe em 8, então é um audiograma que a gente olha e a gente já vê que é perda auditiva induzida por ruído, né, então achei melhor trazer esses outros casos, assim. E agradecer de novo, gente, para vocês o convite, né? E apesar da gente ter passado um pouquinho de tempo, eu não estou com pressa, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, fiquem à vontade. Adri, não se preocupa com o horário, a nossa programação é das 19 às 20h30, daí a gente pede dar esses 40 minutos, né, para o professor, para a gente poder ter esses minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, por enquanto, o que temos são elogios no chat. Então, a gente falou que foi uma excelente aula e explicação. A Clara amou a aula. A Marjorie achou a aula maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar o conhecimento conosco. A Fábia achou a aula maravilhosa. A Anne também amou. A Isabela achou a aula maravilhosa. A Halima também. Então, muitos elogios. Gente, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o que a prof. Adriane falou, que queira aproveitar ainda esse desejo de partilha dela. Oi, a Liliane. A Liliane, quando entrou, não tinha hospital de clínicas. Quem é lá do início não pegou. Prof. Adri. Oi. Obrigado pela aula, primeiramente, foi muito bom relembrar algumas coisas, né, que a gente se perguntava bastante aqui na nossa prática clínica, mas eu queria entender, vocês fazem reflexo IPSE ali em 2 e 3 só? Sim, foi uma opção do grupo de fazer só 1002. 1002, desculpa. 1002, isso. Foi uma opção do grupo de fazer só 1002, né? A gente está revendo algumas coisas agora, então, assim, a gente está retomando alguns processos para 2025 e isso talvez seja uma das coisas que a gente vá modificar, tá? Assim, gente, para que vocês entendam, assim, ó, no hospital, antes de existir o curso de fono, já existia um ambulatório que fazia avaliação audiológica, protetização, tudo isso, tá? Então, assim, a gente tem um grupo de fonos que são contratadas do hospital. Então, essas fonos sempre foram vinculadas ao serviço de otorrino, depois foi criado o serviço de fono, então todas elas, né, migraram para o serviço de fono. Todas não, a gente ainda tem 2 fonos no hospital que estão nos seus serviços de origem, né, mas as que eram audiologistas, em princípio, vieram todas para o serviço de fono. E aí tem algumas coisas que a gente está, assim, fazendo algumas modificações nesses protocolos que elas já tinham, né? Então, assim, elas atendem todos os dias, então a gente tem 8 fonos na parte de áudio, né? Tem mais as da disfagia, enfim, mas ali no laboratório de áudio são 8 fonos,
E aí, nos horários em que as fonos não estão, a gente entra com os alunos, né? Porque, enfim, tem todas as questões da saúde auditiva, dos ambulatórios, do otorrino, tudo isso que a gente precisa, pessoas que atendam o ano inteiro, né? A gente não tem como ter dentro do hospital funcionando só nos períodos letivos, assim. Então, os ambulatórios de pesquisa, eles funcionam sempre. Então, o que eu sempre digo para os alunos, quem entrar no ambulatório, de janeiro a janeiro, a gente só fecha quando tem, assim, quando eu tenho férias, ou às vezes a gente faz algumas combinações, mas como é um ambulatório de assistência vinculado à pesquisa, a gente não pode fechar o ambulatório, né? Então, ele funciona sempre. Mas a gente tem as fonos, então, que atendem os pacientes, e eu entro, então, de 2 a 3 vezes por semana com os alunos, quando a gente tem... E aí tem algumas coisas que a gente está ajustando. Uma delas é essa questão da pesquisa de reflexos. Mas, Adri, o que vocês encontram no IPSE? Porque faz um tempo já, desde a época da Maristela, na verdade, da professora Maristela, que a professora Maristela sempre dizia, né, da baixa relevância clínica, do reflexo ipsilateral, e que a gente acabava gastando, mesmo que sejam poucos minutos, mas gastava uns minutinhos a mais ali do paciente, com uma estimulação sonora, sem trazer muito dado para a gente. Eu também acho. Eu acho que é melhor o contra nos traz muito mais informação. Mas, assim, eu vou dizer para vocês, eu não sei, a Michele, eu tenho horror desses imitancios que a gente tem agora. Eu sou uma viúva do AZ7, tá, gente? Porque, assim, eu não sei o que modelo que vocês têm aí, né? Mas a gente tem o AT235H, ele dá muita, assim, ó... A curva timpanométrica, ok, mas reflexo, assim, ó, se tu fizer, e aí tu vai para áudio, tu volta, ele já dá tudo diferente. Eu não sei qual é a experiência de vocês. Tem o AT235 também, Adri. E a gente tinha quando eu vim para cá, quando eu entrei na universidade em 2012, a gente ainda tinha um AZ7. Turma, vocês não sabem o que é o AZ7, eu vou explicar rapidamente. É um imitanciômetro manual, em que a gente fazia a inserção da pressão, a gente fazia esse manuseio do equipamento, ele é manual, coloca o mais 200, vai negativando, espera passar pelo zero para ver onde que bate o pico de pressão. Então, tinha uma agulha. Tem um vídeo velho, eu acho. Vou tentar resgatar esse vídeo. A agulha bate e nessa batida da agulha a gente via o pico para ver valor de orelha média e pressão, para ver timpanometria. E depois, num ladinho, tinha uma outra agulha que batia para a gente ver se houve reflexo acústico. O melhor imitanciômetro da fase da vida inteira, sem dúvida, a professora Adriane tem razão. O nosso quebrou a bomba de pressão em 2014. Então, eu ainda usei ele aqui 12 e 13. E daí, em 2014, ele se aposentou para nunca mais, porque daí ele já não tinha mais peça de reposição, conserto. Mas a gente também tem os da interacústica aqui, Adri, e o Wellington colocou ali no chat, que a gente também percebe quando a gente faz no automático e quando a gente faz no manual, também dá diferença. É para dar, né? A teoria diz que é para ser a mesma resposta, mas não, a gente vê diferença. E eu estava conversando esses dias com a Maria Madalena, que é professora da UFSC, e eles estão fazendo um processo, e ela queria saber qual que a gente usava, porque eles querem trocar o modelo. Eles têm um AT235 também, eles criam outro modelo, que também dá muita diferença. Eu vou dizer para vocês, eu fico assim, eu confio na tímpano, no reflexo. Eu sempre fico em dúvida se aquilo é reflexo mesmo, porque é isso, assim, aí tu faz, tu vai repetir, daí não é mais, daí tu não tinha, daí tu repete. Então, assim, eu não sei por que ele dá umas respostas tão inconsistentes, assim. Sim, mas a gente observa isso. Não nos traz muita informação, assim, eu confio mais no contra, e às vezes é isso, assim, tu tem um paciente com limiares normais, dá uma curva A, não tem gap, daí tu vai lá e faz e dá os reflexos todos ausentes. Aí eu peço para repetir, daí os reflexos aparecem. Então, eu acho muito ruim isso, assim, porque a gente não tem uma segurança, né, enfim. Sim.
E, Adri, deixa eu te perguntar, essa reformulação que você está falando é de tirar o IPSI ou de fazer IPSI em todas as frequências? Eu estou tentando tirar o IPSI. Tirar. Até porque, assim, tem algumas crianças que a gente tem muita criança que dá saúde auditiva, que é mais difícil de fazer, então daí tu já consegue também reduzir o tempo de exame, né? Uhum. Mas vamos ver o que a gente vai fazer para 2025. Entendi. Maravilha. O que mais, gente? Palminhas da Anne. Palminhas da Marjorie. Pode falar, Anne. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu não sei se foi explicado, se eu perdi durante a explicação, mas os pacientes com osteogênese, eles são avaliados a partir de alguma faixa etária ou é independente da idade? A gente está avaliando todos os pacientes a partir dos 6 anos. Tá? Então, a partir dos 6, eles são avaliados a cada 3 anos. Então, já está na rotina deles. Os pequenininhos, a gente avalia quando tem alguma queixa, porque, assim, os que nascem aqui no hospital, eles todos fazem o teste da emissão autoacústica, né, o teste da orelhinha, ou o potencial evocado automático, enfim. No caso deles, é mais o potencial automático. E eles, se a médica desconfia de alguma coisa, ela pede para a gente fazer antes. E a gente tem algumas situações, gente, que a gente tem avaliado agora alguns, porque, assim, dentro do hospital a gente tem, além desses pacientes clínicos, a gente tem muitos estudos de medicamentos novos. Então, por exemplo, agora a gente está avaliando 4 pacientes periodicamente, a cada 6 meses, se eu não me engano, porque faz parte de um estudo da indústria. Eles estão pesquisando um outro medicamento para osteogênese imperfeita, e é com crianças menores. Então, a gente fez uma avaliação antes do início da medicação, e aí eles vêm para fazer as infusões. Então, eu acho que a cada 6 meses que eles voltam para ver se a medicação, né, vai funcionar e se vai trazer, porque pode, como é uma medicação nova, pode trazer algum prejuízo auditivo, né, ou não. Então, eles são avaliados, inclusive auditivamente, com essa nova medicação. E aí são menorzinhos, tá, são de 3, 4 anos, tem um pequenininho que já usa prótese bilateral, né, que foi protetizado aqui porque falhou no teste da orelhinha, então ele usa prótese desde bebezinho, tá, mas de rotina, assim, a partir dos 6 anos. Adri, eu não sei se eu perdi também na aula, eu entendi que vocês recebem muitos pacientes porque existe um ambulatório, porque é um centro de referência, né? Uhum. Mas em termos de incidência, assim, porque eu tenho 20 anos de fonoaudiologia e nunca peguei nenhum caso. Vocês aí têm bastante, assim? Tem, porque eles são direcionados todos para cá, mas eles, como eles entram nas doenças raras, dependendo do autor, assim, é um nascimento com osteogênese para cada 50 mil, por exemplo. A gente acaba tendo muitos aqui, porque é um centro de referência, então eles todos vêm para cá, né? Então, tanto que a gente até estava comentando essa semana que saiu um artigo internacional com um grupo de 30 pacientes, e a gente tem em torno de 150 nossos que estão sendo acompanhados, né? Porque é isso, eles vêm de todos os lugares, assim, e aí eles recebem, gente, nesse ambulatório, a avaliação médica, né, pela geneticista, mas também tem, assim, o pessoal da físio, tem o pessoal da fono, não só da fono audição, mas também de toda a parte da motricidade orofacial, porque eles também têm algumas alterações ósseas, né, que vão levar a alguns outros problemas. Então, assim, eles recebem uma avaliação geral, e o que a gente vê é que as pessoas têm muito medo de tratar esses pacientes, assim. Então, por exemplo, a médica manda assim, esse paciente tem que fazer atividade física. E aí vão lá e colocam, porque lá no interior as pessoas não têm a formação e têm medo que o paciente fazendo atividade física tenha alguma fratura, e ele coloca esse paciente, por exemplo, para fazer hidroginástica. Não adianta nada ele fazer hidroginástica, ele tem que fazer alguma coisa que tenha força, né? Então, assim, também é feita essa orientação para quem atende esse paciente no interior, né? Entendi.
Sensacional, Adri, mas a minha dúvida era essa 1 a cada 50 que você falou. É uma doença rara mesmo. Não fazia ideia. E é isso, assim, talvez a gente conviva com algumas pessoas que a gente nem sabe que tem osteogênese. Agora até a gente estava comentando, né, a gente não vê mais criança com gesto, mas, assim, aquelas crianças que, vai em algum lugar e cai e se quebra. Qualquer coisa vai, cai e se quebra. Às vezes pode ser uma forma mais, tipo 1, que a gente chama que é a forma mais leve, né, da doença. E às vezes só tem fratura. Então, olha, assim, fenotipicamente, ele não tem nenhuma característica, né? Não tem esclera azulada, não tem nenhuma alteração dentária, enfim. Show, maravilha. Mas toda sexta de manhã atendemos. Sexta-feira é o dia que tudo acontece aqui, tá, gente? O nosso projeto também é na sexta, Adri. A gente também atende sexta de tarde. A Liga de Audiologia, que são os atendimentos de avaliação audiológica, que é onde a gente treina laudo e os atendimentos clínicos, é uma vez por mês só, porque a gente atende final do dia, início da noite, e é na quarta. Mas o ambulatório de zumbido e o projeto de extensão pesquisa, aqui a gente chama extensão pesquisa, o que vocês chamam de assistência com a pesquisa envolvida, é na sexta de tarde também. Então, também temos essa do muito acontece na sexta-feira. É o dia que a gente tem mais espaço aqui, né? Porque isso a gente não pode interromper o atendimento das fonos, porque daí impacta em toda a questão da saúde auditiva, tudo isso, né? Aqui também a gente tem partilha de espaço físico. Sim. E também fizemos uma distribuição das atividades da graduação ali, organizando com o Serviço de Saúde Auditiva, no mesmo espaço, no prédio da Fono que você conheceu, aqui no nosso prédio novo. E, gente, aqui tá aberto, assim, se vocês quiserem vir conhecer, assim, eu sei que vocês têm a questão do estágio, uma vez, eu não sei se foi a Michele que falou comigo, não sei se foi tu, Michele, a questão do estágio, assim... Implorei, dou todos os dedinhos. Mas o que acontece, assim, pela URGS, o estágio, o aluno que vem em estágio, ele tem que se matricular no nosso estágio, e o nosso estágio são 75 horas no primeiro e 75 horas no segundo, né? E aí, eu acho que vocês precisavam de uma carga horária bem maior, assim. Mas, 300 horas. O nosso estágio são 75, então a gente não consegue fazer mais carga horária do que isso. Mas, assim, dentro dos projetos de pesquisa, a gente consegue. Então, por exemplo, agora, na sexta-feira, eu estou com alunos que são da Fono URGS e também tenho alunos que são da Fono UFSPA, porque eles fazem daí a entrada como pesquisadores voluntários, né? Então, não é a questão do estágio, né? Mas a gente pode receber, o hospital libera que a gente receba alunos de outras instituições para horários de pesquisa, né? E a gente já eu acho que foi um congresso, alguma coisa que veio um pessoal de Caxias, da Faculdade Fátima, e aí eles fizeram o que o hospital chama de visita técnica. Então, eles passaram uma sexta-feira, a tarde inteira aqui com a gente, vendo como é que funcionava o ambulatório, tudo isso, né? É que o estágio de vocês é a nossa prática clínica, eu acho, né, Adri? A gente tem 60 horas de prática de áudio, mas, na verdade, não é 60. Começa com 30 horas no terceiro ano, que tem muitas alunas aqui. Daí, depois, 30 horas no quarto ano. Mas daí começam as práticas de especialidade, que elas fazem rodízio na saúde do trabalhador, na prótese, na audioclínica, no processamento... Mas somando as práticas em audiologia clínica das 60 horas. É menos do que as 75 de vocês. O nosso eles têm 4 estágios, então agora vai mudar o nome, né? Mas atualmente é o estágio 1, 2, 3 e 4. Então, 1 e 2 são estágios de audioclínica, então, para aprender a fazer tonal, vocal e imitâncio. E aí, o 3 e 4 a gente divide, a metade fica comigo, a metade fica com a Priscila, né? Então, quem fica comigo fica só no hospital fazendo toda a parte de avaliação e protetização, né? E aí a gente consegue também colocar alguma coisa de triagem auditiva neonatal, porque, né, é obrigatório. Então, a gente tem fono de segunda a sábado fazendo TANU, então os alunos também vão para TANU. Mas, em princípio, é isso, assim, então eu fico com a metade, daí essa metade fica mais 150 horas comigo e faz outras 150 horas com a Priscila. É que lá na URGS é diferente, gente. É eletivo, né, Adri? Não, é obrigatório.
Mas é obrigatório em uma só, né? Não Isso, é obrigatório rodar. em uma só. Aí eles escolhem se eles vão fazer ou Desculpa, na prova. falei a palavra errada. Optativa era o que eu queria dizer e eu falei eletiva. Então, assim, É obrigatório optativa, né? Isso. Daí eles escolhem qual dos dois eles vão fazer. Aqui não, a galera passa em tudo, menos que faça menos horas em prática de rodízio, faz tudo. E lá na URGS, eles fazem mais carga horária numa área específica. Quem fica com a prof. Priscila fica vendo equilíbrio, né? Equilíbrio do físio. Quem fica com você fica na próstata, no zumbido. É um esquema diferente de curso. É que aqui tem o 5º ano, né, Adri? Que daí o 5º ano foi que eu te pedi. Que tinha Agora a gente vai ter. A partir do ano que vem a gente vai ter. Vocês vão ter 5º ano também? Vamos, mas daí assim a áudio vai toda para frente, porque nós seguimos com o mesmo número de professores, então o que acontecia assim, antes a áudio começava na 3ª etapa, agora ela vai começar na 5ª. Vai ficar diferente. Porque na verdade assim, a gente optou por jogar para frente, porque se a gente mantivesse na 3ª, os alunos iam ficar o último ano sem ver nada de áudio. Então a gente achou melhor jogar para frente, e aí começam então na 5ª etapa e vão até o final fazendo alguma coisa de áudio. Que legal, maravilha. Então. Emprego, então assim, não dá para se tu ficar 1 ano sem nem fazer áudio, tu vai chegar lá, tu não vai lembrar nem onde liga o audiômetro, né, gente? Gente, então, para nos encaminharmos para o fim, que são 15 para as 9, abram suas câmeras para fazer o nosso registro, nosso fiel registro, nossa fotinho, hora do X. Professora Adriane, enquanto eles abrem as câmeras, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por compartilhar conosco teu conhecimento, tua experiência, o teu tempo, porque eu sei que ele é precioso. Obrigada a todo mundo pela presença, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, gente. Se quiserem, a gente pode conversar sobre outras coisas. Né? De novo, se vocês quiserem vir aqui no hospital, conhecer, a gente pode combinar. Obrigada, muito obrigada. Eu vi que a Anne, toda vez que tu fala de vir, a Anne abre um sorriso. Acho que a Anne tá de malas prontas já. A gente não para nunca, a gente vai parar. Os alunos perguntaram quando que a gente vai ter férias. Eu disse, a gente vai ter férias entre Natal e Ano Novo, e depois eu tiro férias entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro. Tirando esse período, a gente segue atendendo. A gente também vai fazer uma escala de férias aqui, mas a gente para a primeira quinzena de janeiro e a 1ª de fevereiro, e claro, entre Natal e Ano Novo, né? Mais ou menos, porque a Andri, que tá por aí, não sei cadê a Andri, que é fisioterapeuta e é minha doutoranda, eu fui abrir a agenda outro dia para arrumar as coisas na agenda do projeto, a Andri tinha paciente dia 30 de dezembro. O Andri, como assim? Mas, prof, eu preciso atender, eles vão ficar sem assistência, como é que eles não vão... É os pacientes de zumbido dela, né, do projeto dela de doutorado, ou os pacientes do ambulatório. Então, o povo é animado por aqui também. Então, vamos lá. Vou fazer a nossa fotinha aqui. 1, 2, 3 e X. Mais uma. Gente, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, gente. Um beijo no teu coração. Tomara que a gente consiga uma caravana aí para a URGS para te visitar, porque eu sei que o pessoal vai aproveitar muito. A prof. Adriane faz um trabalho lindo lá na URGS. Adri, beijo gigante. Beijo. Sabe da minha admiração e do meu carinho por ti. Uma ótima noite, uma boa semana para todo mundo. Para vocês também, gente. Tudo de bom. Ellington, obrigada de novo, professor, pela primeira aula. Beijo, beijo. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. Oi, o tema da nossa conversa hoje é patologias auditivas. Uma questão que eu acredito que tenha muita relevância para um fonoaudiólogo, audiologista, é nós adquirirmos conhecimento suficiente para, quando nós estamos avaliando um paciente, que se abra um mapa mental na nossa frente.
Mas como assim, um mapa mental? Que a gente vai linkando cada achado audiológico a uma possível patologia. E, a partir disso, tenhamos a capacidade de fazer ajustes e complementar essa avaliação básica com detalhes específicos que vão trazer uma especificidade e um direcionamento diagnóstico essencial para quando o profissional que solicitou esse exame receba ele e possa ver esses detalhes sutis e ter um direcionamento aí diagnóstico mais eficiente. Isso vai trazer vantagens para o paciente no sentido de ter um tratamento eficiente num período de tempo menor. E também cabe a nós, como fonoaudiólogos, audiologistas, termos esses conhecimentos. Ah, mas você está dizendo que a gente tem que dar o diagnóstico. O diagnóstico, ele faz parte de um todo. Ele não é somente um exame sozinho que vai dizer as coisas, né? Mas, se nós fizermos uma avaliação audiológica básica, por exemplo, de maneira ímpar, tomando esse cuidado, tendo raciocínio clínico, nós temos mais chances de direcionar os exames complementares de forma mais eficiente, de maneira mais eficiente, e também de diminuir o tempo que o paciente possa levar entre ter um diagnóstico e realizar um tratamento. Então, é essencial que nós tenhamos desse conhecimento para conseguir, quando estamos avaliando um paciente, ter este mapa mental ali bem claro na nossa mente, e aí assim consigamos realizar um exame de qualidade. Acho que é isso por hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Esperamos muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar para quem também precisa entender mais sobre esse assunto. E se você ainda estiver com dúvidas, pode ficar à vontade para nos perguntar abaixo.